E aí, povo de Deus, boa noite. Vamos ver aí o pessoal entrando aí. Para a gente começar aqui, eu quero trazer uma palavra de Deus para sua vida. Depois nós vamos fazer aqui uma oração. E depois dessa oração, também nós vamos. Eu vou falar com. Dar um recado aqui. Contar algo aqui que tem que compartilhar. Coisa boa, nós temos que falar, né? Vou dar um recadinho aqui, uma notícia aqui. Então, quero que você que está vendo aí esse vídeo agora, compartilha, convide alguém, deixa eu compartilhar aqui, deixa eu convidar esse povo aqui. Vamos lá, já tem um Rafael Moreira aqui. Deixa eu convidar mais pessoas aqui para participar. Deixa eu ver aqui. Isso, vamos convidar esse povo. Vamos convidar esse povo para participar. Isso. Convidar todo mundo no meu Facebook aqui, ó. Eu não entendo isso, aparece aqui cento e tantas pessoas aqui no Facebook, né? Online. Chama esse povo aqui, trazer uma palavra de Deus. Você que está entrando aí agora, eu estou aqui convidando as pessoas que estão vendo aqui, eu apertando aqui, né? Estou próximo aqui da câmera e apertando, é porque eu estou convidando as pessoas para participar dessa live aqui que eu estou fazendo, tá certo? E aí, se você quiser participar comigo, vai compartilhando aí, convide pessoas. O que nós vamos fazer? No finalzinho, eu vou fazer uma oração, quero fazer uma oração em seu favor, se você quiser participar comigo, tá certo? Nós vamos participar juntos, nós vamos orar juntos. Deixa eu convidar esse povo aqui. Tem a Cláudia Bernardina, tem a Paula Maiara, pastor Marcilei Braga, Dinei. E vamos chamar esse povo aqui. Isso. Chamar todo mundo aqui do meu Facebook aqui. Vamos convidar essa turma aqui. E aí a gente, né, começa a fazer nessa live aqui. Eu quero trazer uma palavra de Deus para sua vida. E nós vamos fazer uma oração e depois eu vou dar um recado aqui, né? Espero que você acompanhe comigo aí até no finalzinho. Vai ser benção, tá bom? Vamos lá aqui. Estou convidando. Convida alguém aí. Pode convidar alguém para participar com a gente aí. Isso. Convida aí. Eu já convidei aqui uma boa parte. Vamos lá. Depois eu convido mais. Deixa eu ver aqui, ó, quem já está aqui comigo assistindo. Nívia Assis, a Fátima Andrade, Dona Fátima, né? Lá de Valadares aí. Geraldo Fernandes Silva, Daiane Antunes entrou aqui também. Olha só, gente. Quero compartilhar com você aqui uma palavra de Deus. Eu estava aqui meditando na palavra e Deus colocou no meu coração de compartilhar isso com outras pessoas também. E depois nós vamos fazer aqui uma oração. Essa palavra que eu achei muito forte, que Deus falou comigo, que é o meu coração. E eu quero compartilhar com você que está aqui em Isaías. Você que tem aí a sua Bíblia em mãos. Isaías capítulo 41, no verso 13. Tem um versículo aqui muito forte, que mexeu muito comigo, falou muito aqui ao meu coração. Eu queria compartilhar com você. E para a gente meditar, né? Tem muita gente que lê a Bíblia, mas ela não medita na palavra de Deus, ela lê por ler. Tem gente que fala assim: ah, eu li a Bíblia, leu de trás para frente, de frente para trás, mas ela não consegue entender, ela não para meditar, né? Não é um livro qualquer isso aqui é a palavra de Deus, é inspiração de Deus. Isso aqui, daqui pode surgir uma resposta para você, uma direção que pode mudar a sua vida. Então é muito importante a gente meditar nessa palavra. Olha o que diz aqui, Isaías 41, verso 13, diz o seguinte, e diz assim, ó: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo.
Presta atenção. Olha as palavras de Deus para o povo de Deus. Uma palavra de encorajamento. Palavra de encorajamento para o povo de Deus. Deus falando para esse povo, olha. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Talvez você está aí agora e você está com medo de uma situação, de um problema, com medo de ser mandado embora do trabalho, está com medo de um exame que você fez, né? Um exame talvez até de rotina que você fez no exame, e aí você está com medo de que apareça um caroço, uma enfermidade, uma doença. Talvez você está num relacionamento, mas tem medo que essa pessoa te deixe. Enfim, eu não sei qual que é o seu medo, não sei qual que é o seu problema, não sei qual que é o seu drama, não sei qual que é a sua dificuldade. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, olha essa palavra de encorajamento aqui de Deus para o povo de Israel e para nós. Eu acredito que nós somos povo de Deus, né? Eu acredito que você crê que você é de Deus, uma pessoa de Deus. E olha só, ele diz, eu, Senhor teu Deus. Presta atenção, você não está sozinho, você crê. Muitas pessoas abrem a boca e falam assim, eu acredito em Deus, eu creio em Deus. Ela fala que crê, mas age como quem não crê. É uma coisa que às vezes não dá para entender. A pessoa diz que crê, mas age como uma pessoa que não crê, age como uma pessoa que não acredita. E aí olha o que diz aqui o texto. Deus falando com esse povo, olha, eu vou te tomar pela mão, vou te pegar. Ele diz aqui mais, não temas, eu sou contigo. Talvez você já ouviu de várias pessoas essa frase. Pode contar comigo, fulano. Pode contar comigo na hora que você precisar. Pode contar com a minha ajuda. Pode contar com o meu apoio. Pode contar com isso, com aquilo. E na hora que você precisou da pessoa, você não pode contar. Você viu. E aquilo que ela falou foi da boca para fora. Né? Talvez de 5 pessoas que te disseram isso, uma às vezes cumpriu, que na hora, no momento que você precisou, ela te socorreu, ela te ajudou. Deus falando com esse povo, eu te ajudo, não temas porque eu te ajudo. Agora você imagina isso. Às vezes as pessoas confiam muito, né, além. Nós temos que confiar nos outros. Lógico, uma parcela de confiança é a coisa mais normal e natural que existe. Uma pessoa ter um relacionamento, às vezes ela vai ter que confiar no outro. Aliás, a confiança é a base do relacionamento. Então presta atenção. Se você não tiver confiança no outro, isso é prejudicial, isso é ruim. Mas o que eu estou falando aqui é de uma confiança exagerada. A nossa confiança 100% é só em Deus. E era isso que Deus estava falando com esse povo aqui, o povo de Deus. Por quê? Porque o povo estava entrando numa terra que era cercado por povos que acreditavam em vários deuses. E o que Deus estava querendo dizer era o quê? Que ele era o único Deus que eles poderiam e que eles teriam que acreditar se eles quisessem ter sucesso na vida deles, se eles quisessem progredir, prosperar, vencer, sabe? Deus queria ser o Deus único deles. E Deus estava falando para eles, ó, eu vou ajudar. Agora, é como eu disse para você, talvez você confiou em várias pessoas que disseram para você, eu vou te ajudar e não te ajudaram. Mas guarda essa palavra aqui para a sua vida hoje. Imagine você, Deus falando com você agora, você que está me vendo nesse vídeo, seja agora ao vivo, seja depois, amanhã, depois da manhã, daqui uma semana, eu não sei. Enfim, imagine isso, você, Deus falando com você nesse momento, eu sou contigo e eu te ajudo. Imagine a ajuda de Deus, nós com a ajuda de Deus, eu com a ajuda de Deus, você com a ajuda de Deus. Por que temer? Para que temer? Eu não preciso ter medo se eu creio que Deus, o próprio Deus, ele vai me ajudar. Então eu estava lendo aqui essa palavra, meditando nesse texto aqui. E por que isso? Porque hoje nós estamos vivendo dias muito difíceis, né? Isso já foi previsto muitas vezes, que nós iríamos viver tempos difíceis, momentos difíceis. Jesus, aliás, aqui em Mateus, deixa eu ler aqui que eu marquei, ó, Mateus capítulo 24, aqui no princípio das dores, Mateus 24, 3, ele começa falando sobre várias coisas aqui com os seus discípulos.
E aí, a partir do verso 4, ele diz o seguinte: vede que ninguém vos engane. Então, se ele estava falando com os discípulos, olha, vê que ninguém te engane, é porque com certeza teriam pessoas que iriam enganá-los ou tentar enganá-los. Olha aqui para você ver. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim acontecer, mas ainda não é o fim. Quantas coisas a gente tem visto por aí e a gente já está desesperado, falando, nossa Deus, é o fim do mundo, né? Se falando de guerra, né? Várias coisas, maremotos, é, sabe? Pragas, doenças e tantas coisas, corrupção. Mas isso aqui já estava previsto. Ó. Olha só o que Jesus disse aqui, ó, verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, ó, terremotos em vários lugares. Então, o que acontece hoje não é novidade para aqueles que fazem a leitura da palavra de Deus, né? Eu não estou falando que você tem que ser um teólogo, um conhecedor profundo, mas você que tem um pouquinho de curiosidade, de interesse das coisas de Deus, você sabe que o que está acontecendo é previsto. Agora também não estou falando isso aqui para você se conformar, cruzar os braços e falar assim, nós estamos lascados e deixa o pau quebrar e pronto, acabou. Não, não é isso que eu estou falando. Eu só estou dizendo que isso aqui já foi previsto, o que está acontecendo hoje e muitas coisas que ainda vão acontecer. Olha o que diz aqui, ó. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Ó. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha o que diz mais. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, né? Trair e odiar uns aos outros. Isso aqui é uma das coisas que tem mais acontecido. Pessoas se escandalizando, né, com o evangelho, com as coisas de Deus, até porque por causa do mau testemunho de muitas pessoas que se dizem cristãos, muitos estão se escandalizando por coisa banal e muitos também estão fazendo escândalo, né? Estão sendo motivo de escândalo no reino de Deus, das coisas de Deus. É cada coisa que a gente vê por aí. Hoje mesmo estava conversando com uma pessoa lá no trabalho e a pessoa falando, né, estava desviada do caminho de Deus e tal, e a gente conversando, e uma coisa que chama atenção, muita gente que está desviada do caminho de Deus é por causa de mau testemunho de pessoas que dizem que são cristãos, mau testemunho de pastores, de obreiros, de pessoas que dizem que canta na igreja, uma bagunça, sabe? Uma bagunça danada, e aí as pessoas estão desacreditando o evangelho das coisas de Deus. É triste isso, é triste. Mas isso aqui já seria previsto. Aqui, olha, trair, odiar, se escandalizar. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você vê hoje que as pessoas tiram a vida da outra por conta de pouca coisa, quase nada. Olha só o que diz aqui, ó. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então, ou seja, nós não sabemos, né, aqueles que acreditam em Cristo, os cristãos acreditam que Jesus um dia vai voltar. Nós acreditamos nisso. E o que acontece? Nós não sabemos o dia nem a hora, está escrito na palavra de Deus. Mas tem aqui essa palavra que o próprio Senhor Jesus disse, que o evangelho vai ser pregado a toda criatura, e quando isso acontecer, diz aqui, então virá o fim. Lógico que nós não temos condição de saber qual vai ser a última pessoa do mundo a ter ouvido a palavra de Deus, porque existem muitas pessoas, muitos lugares, muitos países, que existem pessoas que ainda não conhecem o evangelho, não conhecem a palavra de Deus. Agora, por que eu estou dizendo isso aqui tudo para você? Porque talvez você está aí, sabe, triste, angustiado, abatido, oprimido. Talvez você está aí, eu não sei qual que é o seu problema, a sua dificuldade, a sua dor. Inclusive, daqui a pouquinho nós vamos orar. Você que está aqui participando comigo, deixa eu ir lendo aqui o nome das pessoas que entraram comigo aqui, ó.
Arlete Andrade está assistindo lá de Valadares, ó, né? Tem aqui também a Jaqueline, já que eu acho que ela é lá do trabalho, né? O Gabriel Fernandes entrou aqui assistindo, a Paula Maiara também, ela diz boa noite, bispo. Boa noite, Paula. A Eliene Fernandes também entrou aqui assistindo, a Thaís Martins também, Thalisson Anjos, tem aqui também a Natália Souza, ela diz boa noite, a Dona Guiomar Maria, ela diz a paz, Bispo Tiago, a paz, Dona Guiomar. Ela diz aqui, peço oração para meu filho Rafael, libertação de vício e livramento. Amanda Lima, o Asley Pena, né? Meu primo tá aí, ou a esposa dele, né? Eles estão no Facebook aqui com os dois nomes. O Rodrigo Pérez, Rodrigo, irmão do Roger. A Cláudia Dutra entrou aqui agora assistindo. Convide pessoas aí, você que está assistindo, essas pessoas que estão assistindo aí, convide alguém, vai compartilhando. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma oração e também vou dar um recado aqui muito legal, importante, bacana. Eu tenho certeza que vai te abençoar. Vai compartilhando aí essa live e daqui a pouquinho nós vamos também fazer uma oração. Você que está entrando agora, eu tô aqui, nós estamos aqui meditando na palavra de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos ter uma oração e eu vou dar um recado aqui também especial. Aqui o Rodrigo comentando. Boa noite, bispo, oração pela minha família. Vai colocando aí, você quer colocar sua família na oração, pode ir colocando aí nos comentários enquanto eu vou falando aqui. Olha só, como eu estava dizendo aqui, eu estava lendo aquela palavra de Isaías 41:13, Deus falando com o povo de Israel, eu te ajudo. É isso que nós temos que ter no nosso coração. É isso que nós temos que ter. Que Deus vai nos ajudar. Porque às vezes você está aí, você está confiando demais na ajuda do fulano, do ciclano, do beltrano, do amigo, do colega, seja lá de quem for. E aí você perde tempo, você se frustra, você se decepciona com as pessoas. Por quê? Porque a sua confiança está 100% nos outros. Sua confiança está 100% nos outros. Em vez de você colocar sua confiança 100% em Deus. Era isso que Deus estava falando com o povo. Lá em Isaías 41:13, que eu acabei de ler aqui. E aí, Jesus vem falando aqui agora, em Mateus, com os discípulos, falando sobre o princípio das dores, dificuldades, problemas que aconteceriam, prevendo o que já está acontecendo hoje. Então, a gente que está sempre ligado com as coisas de Deus, tentando buscar aqui aprender mais as coisas de Deus, ouvir a palavra de Deus, a gente sabe que isso aqui é triste, mas já era previsto. E nós temos que ficar firmado na palavra. Essa palavra que eu estou trazendo para você hoje, a palavra de encorajamento. Você entende? Uma palavra de encorajamento. Talvez você está aí pensando em sair da igreja, pensando em desistir de Deus, porque você conheceu um irmão lá que é caloteiro na igreja. Gente, não era para ser assim. Não é para ser assim. Mas infelizmente acontece por quê? Porque aonde existem pessoas vão existir o erro, pecado. Né? Aquele que o único que não tinha pecado é o Senhor Jesus. E não tem pecado é ele. Então, infelizmente, não estou falando que a gente tem que compactuar com coisa errada. Não é isso. Mas nós temos que ficar firme na fé. Não desanimar, sabe por quê? Porque quem deu a vida para nos salvar foi o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, aqui ó, em 2 Timóteo, capítulo 3, ele fala, ele dá um conselho aqui muito especial para Timóteo. Paulo escreve aqui para Timóteo. Timóteo era um jovem pastor. Sabe, eu aprendi muito aqui nessa carta de Paulo aqui para Timóteo. Isso aqui é muito forte. E olha só o que diz aqui, ó. Ele fala aqui, 2 Timóteo 3, diz o seguinte: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Hoje está difícil. Aqui eu tenho outra tradução que fala assim, ó, tempos difíceis para o serviço cristão. Né? Numa tradução aqui corrigida, está falando dessa forma. Tempos difíceis para o serviço cristão. E a corrupção dos últimos dias, dos últimos tempos. E é verdade. Né? Você vê que tanta coisa que a gente vê de errado. Mas o que adianta eu ficar vendo, sabe? Eu tá numa situação que eu sei o que as pessoas estão erradas, eu vou ficar focado nos maus testemunhos que tem aí. Eu tenho que olhar para Jesus. Poxa. É o que eu estou falando com você aqui. Né? Quem morreu na cruz para nos salvar foi ele. Se você for olhar o mau testemunho do fulano, do ciclano, do beltrano, nós não vamos seguir a Deus não, gente.
porque a coisa está indo de mal a pior. É cada uma coisa pior do que a outra. Eu, no meu caso, eu estou vendo aqui, ó, o apóstolo Paulo dando um conselho para um jovem pastor. Eu me ponho nessa situação, apesar de eu não ser tão jovem assim, mas né, eu estou caminhando aí, vai fazer mais ou menos 10 anos aí que eu estou como pastor. Deus me levantou para com essa missão, para ganhar almas, para pregar a palavra de Deus. E eu já vi tanta coisa, sabe? Eu tenho pedido muito a Deus para não deixar Deus, sabe? Pedido a Deus para não deixar meu coração sujar com tanta coisa podre que a gente vê por aí, sabe? Mentira, falsidade, pastor que roubou, o outro bebeu, bebendo, sabe? É tanta coisa. E não é só pastor, não, é obreiro, é louvorista, o louvor, o pessoal do louvor, o rapaz que está lá cantando, a moça. É tanta coisa errada. O membro da igreja que está lá, bonitinho, você vê o cara lá na igreja buscando a Deus, daqui a pouco você vai saber, tá batendo a mulher dele, dando mau testemunho, uma bagunça danada. Agora você diz, eu não estou falando isso aqui para escandalizar o evangelho, não estou falando isso aqui para abrir o seu olho, isso é uma realidade que às vezes a gente não fala. A gente não fala. Eu estou falando isso aqui é que para você, mesmo sabendo que isso aqui tudo existe, acontece, nós temos que seguir firme na fé, porque não tem nada a ver com a vida do outro. Né? Um dia nós vamos ter que prestar conta a Deus. E Deus vai falar comigo, Tiago, o que você fez? Aí se eu falar, foi porque eu vi o fulano, ciclano, beltrano, não sei quem, roubou, matou, prostituiu, adulterou. Não, ele vai prestar conta minha. O que eu fiz com a minha vida? Imagina isso. Então, o apóstolo Paulo aqui trazendo um ensinamento para Timóteo, ele diz o seguinte, olha o que ele diz aqui. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, é o que já tem acontecido, pois os homens serão egoístas, avarentos. Olha só para você ver. Isso é uma coisa que nós estamos vendo isso demais. Pessoas agarradas. Dinheiro é um mal necessário, nós precisamos de dinheiro. Nós precisamos de dinheiro. Dinheiro é um mal necessário para você vestir bem, para você comer bem, para você dar um conforto para sua família. Você viver uma vida digna, né? De uma pessoa até que se diz de Deus. Nós precisamos. Agora, a palavra de Deus fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então é aonde que se encontra um erro muito grave, né? Olha só o que diz mais aqui, ó. Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes. Jactancioso significa o mesmo que arrogante, né? A pessoa que é prepotente, aquela pessoa que ela ela acha que é só ela, né? Ela é a melhor e o resto vale nada, o resto é lixo. Eu estou falando aqui de uma forma bem clara porque eu gosto de falar assim. E existe muito isso hoje, né? Tem pessoa que é do nariz em pé, né? Como se fala, se chover, ela morre afogada, porque o nariz está em pé. Se ela não tiver de guarda-chuva, ela morre afogada. Narizinho em pé. Arrogantes, ó. Blasfemadores. A gente vê aí na internet muitas coisas aí, o povo brincando com as coisas de Deus, fazendo piada com coisas de Deus. As coisas de Deus são sagradas, são sérias. As coisas de Deus não é brincadeira, né? E tem muita gente brincando com o santo. Tem muita gente profanando o santo. Olha só o que diz aqui mais. Desobediente aos pais. Quantos jovens, eu estava fazendo trabalho no presídio, fiz trabalho no presídio mais de 4 anos aqui em Lafayette. Quem me conhece sabe, né? De vez em quando eu encontro até com alguns aí na rua ou em algum lugar que já saíram de lá. Eu fui para Resende Costa, também fui para lá, trabalhei, fiz lá no presídio um trabalho lá, foi pouco tempo, acho que foi uns 4, 5 meses, mas estava lá pregando a palavra de Deus para os presos. E o que acontece? Muitos jovens presos, não sei se você sabe, mas a maioria, né, dos presos, dos presidiários, eles são de 18 a 28 anos. Olha só para você ver a idade dos presos. 18 a 20, jovens. Eu conversei um dia com um que estava preso e ele disse assim para mim, ô bispo, eu ia na igreja, rapaz, com a minha mãe, só que eu saí com um colega para fumar droga lá, maconha,
E aí, rapaz, quando eu fui, eles me pegaram. Mas eu já tinha decidido que eu ia com a minha mãe para a igreja, que isso começou a chorar comigo. Desobediente aos pais. Quando os pais falam para o filho, é porque já viveu, é uma experiência. Mas às vezes, né, tem alguns que vão querer pagar para ver. Enfim, são tempos difíceis, ó. Ingratos. Você conhece alguém ingrato? Ingrato. Quantas pessoas, hoje mesmo, né, também, estava conversando com uma pessoa, a pessoa fala, poxa, eu fiz isso, fiz aquilo para fulano, e a pessoa, eu falei, meu filho, se você for olhar isso, você vai endoidar, você vai ficar doido, né? Porque ingratidão, infelizmente, tem aumentado as pessoas que são ingratas, tem gente que não reconhece. Se você for contar quantas pessoas que você já ajudou, que você fez para elas, elas não têm um pingo de consideração com você, isso aí é mato, né? Isso é uma coisa que acontece demais. Mas nem por isso você tem que deixar de caminhar com Deus. Isso aqui já estava previsto, ó, irreverente, né? Tem gente que, como eu já falei aqui antes, aqui, ó, nos blasfemadores, aqui, ó, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, no verso 2 que eu estou lendo. Você que está chegando agora aí, ó. Como tem aqui mais pessoas aqui que entraram, tem aqui, ó, deixa eu ler o nome de outras pessoas que entraram aqui, ó. Depois da Amanda, o Rodrigo, a Cláudia Dutra, a Lourdes Lopes. Rodrigo diz boa noite, bispo, oração pela minha família. A Cláudia Dutra, boa noite, bispo, Deus abençoe a todos. A Vanderleia Gonçalves entrou aqui. A dona Lourdes diz, bispo Tiago, eu peço oração para o meu filho Vitor Hugo, Deus abençoe. A Maria Regina, boa noite, peço oração para a minha família. O Edson Aguiar, Marcelo Santos, a Kelly Lages, a Gessiana Carvalho e a dona Guiomar também aqui comentou, Cláudio Lina, Angelita Ferreira, o Ricardo Silva. O pessoal está entrando? Você está entrando agora? Eu estou aqui terminando de trazer uma palavra, nós vamos fazer uma oração daqui a pouquinho e vou trazer um recado também depois dessa oração, tá bom? Continua aí, compartilha com as pessoas, aí vai chamando as pessoas para participar dessa live com a gente aí. Presta atenção aqui, ó, para a gente terminar. Irreverentes. Fala que desafeiçoados. Em outra tradução está falando que sem afeto natural. Olha só, implacáveis ou irreconciliáveis. Tem pessoas que ela não aceita, né? Não tem como você reatar uma amizade, reatar um relacionamento que para ela alguém errou, alguém fez algo de errado, acabou. Ela não aceita. O engraçado é que quando nós falamos nós oramos a oração do Pai Nosso, fala lá, né, que nós temos que perdoar, né? Perdoar as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas a gente não perdoa às vezes. Quem fez mal a gente, quem falou mal da gente, quem criticou a gente, né? Então, às vezes acontece muito isso, ó, implacáveis. Tem pessoas assim, isso é os últimos dias, ó, isso é o que está acontecendo agora. Olha o que diz aqui, caluniadores. Você já foi caluniado? Alguém já falou mal de você? Hein? Talvez você está me vendo aí agora, me ouvindo. Quantas vezes pessoas falam mal de nós? Tem pessoas que nem sabem da sua vida, tá conversando, né? Por aí, sem saber. Falam que não sabe, que ouviu da boca do ciclano. É igual telefone sem fio, sai falando, sem saber o que está acontecendo. Caluniadores, calúnia, difamação. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? Já aconteceu comigo, há pouco tempo atrás agora, né? Pessoas falando mal de mim, enfim, caluniadores, sem domínio de si. Aqui fala aqui, ó, cruéis, inimigos do bem. Olha que traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Então, olha só o conselho aqui do apóstolo Paulo para Timóteo. Olha o conselho do apóstolo Paulo para Timóteo. Isso aqui, meu filho, são dias difíceis. Falando para um jovem pastor. Olha o que você vai enfrentar. Dias difíceis que nós estamos vivendo. Você vai enfrentar egoísta, avarento, arrogante, blasfemador, desobediente, ingratos, irreverentes, implacáveis, caluniadores. Olha o tanto de coisa ruim. E nós sabemos disso. Nós estamos
Cada dia que passa é cada coisa ruim que acontece. Quando você pensa que você já viu algo ruim, acontece outra pior ainda, né? Isso aqui estava previsto. Então talvez você está aí agora, talvez está até chegando agora, e é o que eu comecei a ler aqui no começo da transmissão, é o que eu falei que está lá em Isaías 42, né, 41, 13. Deixa eu voltar aqui para me ler para você. Isaías, vamos ler aqui. Isaías 41, 13. Olha a palavra de encorajamento aqui de Deus para o povo de Deus, para Israel e para nós. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão e te digo, não temas que eu te ajude. Meu amigo, só com a ajuda de Deus, só com a ajuda dele, nós vamos conseguir vencer esses tempos difíceis que eu estava falando para você aqui agora. Só com a ajuda de Deus. Então talvez você está aí, confiando na ajuda do amigo, do vizinho, do colega, do parente, da esposa, do namorado, da namorada, do irmão. Gente, essa ajuda plena, completa, verdadeira, só pode vir de Deus. E eu te faço um convite, confia 100% em Deus, para você não se decepcionar menos, para você ficar mais firme na fé, sabe? Para você tem que entender isso. Tem pessoas que têm que amadurecer isso, tem pessoas que demoram para entender esse tipo de coisa. Nós temos que amadurecer esse lado, entender que a ajuda de verdade, a verdadeira ajuda, ela só pode vir da parte de Deus. Por mais que os outros possam te ajudar, por mais que os outros queiram, existem momentos, situações da nossa vida que é só Ele. E é por isso que depois dessa palavra que eu estava lendo, refletindo, compartilhando com você, eu quero agora orar. Deixa eu ler o nome aqui de mais pessoas que entraram aqui ao vivo com a gente. Eu tenho aqui a Dona Guilmar que colocou o nome na oração. Você que está aí ao vivo, vendo, deixa o seu nome aí, compartilha. Né? Tá aqui para mim aqui o Cláudio Lino, que está assistindo, a Angelita Ferreira está assistindo, Ricardo Silva está assistindo, a Dona Alzira Pereira, um abraço para o senhor e toda a família aí, tá bom, Dona Alzira? O Marcos Vinícius, o Breno William, Brenão, e o Carlos Eduardo, lá do Recanto Mineiro, acho que é isso mesmo, né? Restaurante, certo. E ele aqui, ó, graça e paz, bispo, ore por mim. Nós vamos orar pelos meus negócios. Vamos orar assim, meu irmão. Vamos orar agora. Nós vamos falar com Deus. E eu tenho certeza que Deus vai se manifestar para nos abençoar. Tá certo? Vamos falar com Deus, então? Vamos falar com Deus em momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora, assim como essas pessoas estão me assistindo, aquelas que estão me assistindo agora, pessoas que vão me assistir depois, durante o dia, outra noite ou de madrugada, eu não sei, meu Deus. Pessoas estão vendo agora de outras formas, de outras maneiras, esse vídeo. Essa pessoa está ouvindo agora essa palavra. Isso aqui é palavra do Senhor, não é palavra minha, não é palavra de pastor. Essa palavra é do supremo e verdadeiro pastor, que é o Senhor Jesus, meu Pai. Então, Senhor, está escrito aqui na tua palavra, meu Deus, que o Senhor ajudaria Israel, o povo de Deus. E essa é a confiança que nós temos e queremos ter. Que a nossa confiança total e completa seja no Senhor. Então, meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos nesse momento, nessa hora, manifesta o teu poder. Meu Deus, eu li aqui também sobre dias difíceis que o Senhor mesmo previu que iria acontecer. Uma certa vez, lá no Monte das Oliveiras, o Senhor disse para os discípulos sobre o princípio das dores, tempo que haveria guerras, rumores de guerras, terremotos e tantas outras situações difíceis. Meu Deus, a falta ou do amor ao próximo. Quantas pessoas que desprezam os outros por causa de nada, que matam os outros. Está escrito na tua palavra que o amor de muitos se esfriaria. Hoje tem pessoas matando por conta de uma confusão. Uma pessoa discutiu com a outra, meu Deus, porque não se deu certo, às vezes por causa de coisa banal, uma tira a vida da outra. Meu Pai, toma cada vida nas tuas mãos, manifesta o teu poder. Eu te peço nesse momento, Espírito Santo, cada pessoa que está me vendo agora nesse vídeo, me ouvindo essa palavra, meu Pai,
Eu não tenho poder de convencer ninguém, mas o Senhor tem. Em nome de Jesus eu te peço, visita cada vida, cada casa, cada família, cada lar. Arranca essa pessoa do vício, como deixou aqui mães aqui, que deixaram aqui a dona Guiomar pedindo oração pelo Rafael, filho dela, para livramento e para que ele seja liberto dos vícios. Arranca esse vício maldito. Porque assim como eu estou aqui agora falando da palavra de Deus, orando com essas pessoas, meu Deus, existem pessoas que estão agora aqui até próximo à minha casa. Daqui da minha casa eu consigo ouvir pessoas que estão no terreiro, pessoas que estão oferecendo sacrifício a outros deuses, que estão adorando ao diabo, que nós sabemos, meu Pai. Então, ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, manifesta o teu poder, visita essa casa, visita essa família, esse marido, essa esposa, essa mãe, esse homem que precisa de que, meu Deus, a vida financeira dele prospere, progrida, vá para frente, dê certo. Alcança essa pessoa assim como eu estendo as minhas mãos. Assim como eu estendo as minhas mãos, eu te peço, alcança essa pessoa, alcança esse lar, alcança a cada um. Eu entrego nas tuas mãos. Determina a tua bênção, a tua paz, saúde, força, meu Deus. Que nada venha tirar essa pessoa da visão de que o Senhor é o único Deus que pode dar para ela a condição de vencer e pode dar para ela a condição de se salvar. Em nome de Jesus, é o que eu te peço nessa hora, nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E graças a Deus. Graças a Deus. Gente, que Deus abençoe sua vida. Olha, eu falei aqui, depois aqui enquanto eu orava, que entrou aqui também, a Jaqueline Dias, um abraço para ela aí, ó. Né? Jaqueline, lá do trabalho, técnica de segurança lá, ó. A Tânia Souza, bispo, ore por mim e minha família. Salão Ponte Ré, a Gislene, um abraço para ela aí, toda a família, a Amandinha aí, a turma, né? E tem a outra também, a Raíssa, né? Raíssa, sou péssimo para lembrar nome. Aqui, ó, o Ricardo também pediu oração, boa noite, orações para todos da nossa cidade, tá certo? E, gente, deixa eu falar uma coisa com você aqui antes da gente terminar essa transmissão. Eu falei aqui no começo que eu ia trazer uma palavra e que eu ia também fazer uma oração por você e eu ia dar um recado. O que acontece? Muitas pessoas estão aqui me acompanhando no Facebook agora, sabem da minha vida, né? Sabe da minha caminhada. Tem aí, eu cresci, né, numa instituição que eu fui batizado com 11 anos de idade. Sempre tive o desejo de fazer a obra de Deus. Acredito que não é à toa que Deus me chamou com um propósito. E depois de um certo tempo, eu cresci, eu sempre querendo ser pastor. Depois mudei daqui de Lafayette. Eu não vou contar a minha história toda. Vou dar quem sabe um dia, né, eu gravo um vídeo aqui só para falar da minha vida. Mas aqui, alguns aqui, muitos me conhecem aqui e sabem da minha história, sabem da minha caminhada e sabem da minha vida. E o que acontece? Durante 10 anos eu fui pastor de uma igreja, né? Praticamente, aproximadamente 10 anos fui pastor de uma igreja que não existe mais hoje. Essa igreja não existe mais, né? Existe o templo, mas a igreja em si é outra, já mudou a igreja. E eu não estou aqui para falar mal de igreja de maneira alguma, não é isso que eu estou aqui para falar. E aí o que acontece? Eu tenho orado muito a Deus, buscado a Deus, direção, em muito tempo, já há muitos dias, e Deus tem me incomodado para que eu venha fazer algo a mais. Eu penso o seguinte, eu sempre pensei assim, as pessoas que conviveram comigo, tem alguns jovens aí que entraram aí no Facebook aqui no começo da transmissão, não sei se eles já estão aí ou já saíram. Alguns aí sabem que eu sempre falei isso nas reuniões que eu fazia com a juventude, com os discípulos lá na igreja, os meninos que eu estava preparando lá para ser obreiro, alguns deles são até pastores hoje lá na igreja. Que benção, Deus abençoe, como o pastor Zé Carlos, né? Tem os meninos lá que é obreiro hoje, o Gabriel, pastor lá na igreja lá também, benção. E assim, eu sempre falei, uma coisa que eu sempre falei, foi o seguinte, que eu quero gastar a minha vida para Jesus. Enquanto eu tiver saúde, eu quero que Deus use a minha vida para
fazer as coisas para Ele. É porque eu sei que vai chegar um dia que eu não vou aguentar fazer o que eu faço hoje, o que eu quero fazer hoje, né? A questão de evangelizar, como eu sempre toda a vida fui muito ativo nessa questão da igreja, de estar envolvido, igual lá na época que eu estava lá na igreja, eu ia no asilo com os meninos, levando eles para o asilo, evangelizar na rua, é fazer uma coisa, fazer outra, muito ativo na obra de Deus. Não só porque eu estava de tempo integral, mas eu sempre fui assim. E o que acontece? Deus tem me cobrado que eu tenho que continuar nessa caminhada. Então, eu buscando a Deus, pedindo oração, pedindo a Deus uma direção, Deus me deu uma direção, sabe? Não é que eu decidi da noite para o dia e busquei conselho, busquei na oração, busquei em Deus, conselho, né, de pessoas mais experientes do que eu, que sabe o que eu estou falando, né, que tem até mais tempo de ministério que eu. E buscando a Deus e orando, e Deus falou algo no meu coração, e eu vou começar um trabalho, né, uma igreja, e eu estou preparando ainda, que eu não tenho condição de começar, eu não tenho dinheiro, não tenho, né, condição financeira que eu estou falando. E não estou falando isso aqui para te pedir dinheiro, não, você pode ficar tranquilo. Amém? Eu estou falando isso aqui porque é uma realidade. Tem pastores que às vezes começam um trabalho, que já tinham outro, normal, natural, amém, é benção. Mas eu não tenho essa condição. Eu larguei a minha vida durante 10 anos para servir o altar e aconteceu alguns problemas na igreja, eu saí, né, não deu para caminhar junto mais lá, e agora eu vou começar um trabalho. E eu estou trabalhando agora, tem pouco tempo, tem um mês e pouco, 2 meses, né, que eu estou no emprego. Então, assim, eu estou organizando a minha vida, preparando tudo. E eu vou começar um trabalho. Vamos começar um trabalho evangelístico, uma igreja. E vai ser no bairro Santa Matilde. Por quê? Até porque é próximo ao bairro que eu moro. Eu moro aqui no bairro Paulo VI. As pessoas que me conhecem sabem. Porque não adianta eu falar que eu vou abrir uma igreja lá no Santuário, lá no Santa Maria, lá não sei aonde, e eu vou chegar do serviço, eu chego mais ou menos 6 horas, se não tiver atraso, né? Então, se esse local de trabalho que eu tiver for mais perto ou próximo à minha casa, eu tenho condição de, mesmo que eu chegue tarde, ainda chegar na hora. É um exemplo. Geralmente, quando, né, a gente estava ativo na igreja, o trabalho, geralmente os cultos na igreja são 7 horas, 19 horas, 19h30. Então, um exemplo, se eu chegar 18h30 e eu ainda consigo, eu tenho 1 hora para chegar ainda na igreja para fazer a reunião. Então, eu pensando nisso, começo, sei que é muito difícil, eu já quebrei muita pedra, né, em outros lugares, eu estou acostumado, isso aí para mim não é mistério, né? Quem me conhece sabe o que eu estou falando. Eu tenho buscado muito a Deus, pedindo a Deus direção, e Deus já tem aberto portas, tem, né, direcionado para isso. Então, eu estou aqui compartilhando com você isso, né? Em breve aí eu vou estar abrindo um trabalho aí no bairro Santa Matilde. Não sei aonde ainda, nós temos que achar o lugar. Eu estou preparando ainda, microfone, caixa de som, né? Não tem condição de comprar tudo do bom e do melhor. Lógico que a casa de Deus merece, mas eu estou tirando, né, do que eu tenho, da minha condição para poder fazer isso, porque eu tenho esse desejo de pregar a palavra de Deus e Deus sabe do meu coração, né? Eu não estou fazendo isso como eu já vi outros fazerem para ficar pongado na igreja sem fazer nada. Não, eu quero trabalhar para Deus e Deus sabe disso, né? Então eu estou aqui compartilhando isso com você. E por que mais que eu estou falando com você isso aqui? Porque a partir do mês que vem, mês de julho, né? Nós estamos em junho. A partir do mês que vem, que é julho, eu vou estar começando a fazer reuniões nos lares, né? Nós vamos começar do zero. Eu tenho ali uma caixa de som que eu arrumei, o irmão até lá do serviço lá vendeu mais barato para mim ali, uma caixinha de som simples. Vou ligar um microfone nela e um som, e eu vou começar a realizar reuniões nas casas, né? Então, se você está vendo esse vídeo, você é uma pessoa que já conhece meu trabalho,
sou uma pessoa que, né, eu não estou falando aqui que eu sou perfeito, que outros pastores são, não é nada disso não. Eu estou dizendo para você aqui o seguinte, que eu vou começar um trabalho evangelístico, né, da pregação da palavra. Eu tenho um chamado para isso e eu acredito que Deus me chamou para isso, para ajudar pessoas, né, um trabalho forte de libertação. Nós vamos trabalhar muito em cima disso. Tem muita gente sofrendo, sendo escrava do diabo, dos vícios, né? Um trabalho que eu fazia no presídio muito forte. E eu sei que tudo vai acontecer na hora certa, no momento certo. Então, o que acontece? Eu estou aqui dizendo para você e pedindo que você ore, peça a Deus que me abençoe nessa caminhada. E, né, você que quer, que talvez está aí vendo esse vídeo, diz assim, ô bispo, eu queria muito que o senhor viesse aqui, fizesse um culto aqui na minha casa. Aí eu queria que você deixasse aí nos comentários. Ou você me enviasse aí até no WhatsApp, não tem problema. Eu até deixo aqui no WhatsApp, eu até deixo para você aí. Vou até falar aqui, se você quiser anotar, o meu número aqui do WhatsApp é o 989 38 6145, tá? Esse é o meu número, 989 38 6145. Se você não conseguiu anotar, depois você vai ver o vídeo de novo, que ele vai ficar salvo aí no Facebook, você anota. E aí você pode enviar, esse é meu WhatsApp. Você pode enviar para mim, dizendo, olha, bispo, eu queria que o senhor viesse fazer um culto aqui na minha casa. Eu moro no bairro tal, independente de qual bairro seja. Estou falando para você que eu vou fazer começar um trabalho aqui no bairro Santa Matilde, porque é mais próximo aqui, é o que eu tenho a condição, que eu vou ter condição agora no momento de estar fazendo, mas não impede que a gente vá fazer uma reunião aí na sua casa. O que nós vamos fazer? Nós vamos marcar direitinho o dia e aí nós vamos convidar as pessoas, e de preferência pessoas que não são cristãos, pessoas não crentes, porque o nosso trabalho é ganhar alma, né? Pode ir até alguém que hoje é dificilmente conversar com alguém que nunca foi a uma igreja evangélica ou que não pertence a uma religião, mas o nosso alvo principal é ganhar almas. Então, vamos supor, se você diz assim, bispo, eu quero que faça uma reunião aqui na minha casa, aí nós vamos marcar e nós vamos divulgar, convidar as pessoas e nós vamos fazer essa reunião. E aí nós vamos trazer a palavra de Deus, louvor, oração, é um culto. Nós vamos fazer um culto aí na sua casa. Até, né, eu já tenho aqui uma data mais ou menos prevista para começar esse trabalho, para arrumar um local. Deus abençoando, dando tudo certo, que eu creio que vai dar, já está caminhando. Né? Em breve eu vou estar divulgando para você o local. Mas nesse mês de julho, o mês que vem agora, nós estamos em junho, né? Mês de julho eu vou começar esse trabalho. Então você vai ver muito aqui eu divulgando no Facebook sobre isso. Culto em casa, né? Cultos em casa, culto no lar. Né? Eu vou estar realizando reuniões dessa forma, dessa maneira. E se você interessa, você já conhece o meu trabalho, se você, né, me acompanha aí, você sabe, né, do meu trabalho, da minha caminhada, e você quer, bispo, tem uma turma aqui perto de casa que precisa ouvir uma palavra de Deus. Então, nós vamos marcar e nós vamos. Né? Logicamente que eu não vou conseguir atender todo mundo de uma vez, até porque eu estou trabalhando e eu chego do trabalho 6 horas, como eu disse para você, aí a gente vai marcar um dia, seja na sexta, na segunda, na quarta, eu não sei. Nós vamos marcar o dia e nós vamos divulgar, e nós vamos fazer essa reunião para abençoar a sua vida, abençoar a sua vida. E eu tenho certeza que vai ser bênção, tá certo? Entrou aqui também comigo aqui deixa eu ver, Rafaela Cristina, Dona Iraci Andrade, lá de Valadares, aí. Internet, a gente alcança gente que a gente nunca, né? A Natália Cristina também, a Roseli, Dona Roseli, a Daiane Miriam, obreira abençoada, não é, tia Daiane? A Elismar Rezende, ela diz que glória a Deus, a Guilmar, Deus é fiel é maravilhoso. Ricardo Silva, vou querer uma visita. Amém, nós vamos sim, Ricardo. Já deu certo, que Deus é contigo, vai nessa fé. É isso aí. Aqui a Natália também falando, né? Sempre gostou das pregações. Que Deus abençoe o seu trabalho. Nós vamos caminhar, Natália. Deus é fiel. Tá certo? E aí você pode mandar aqui no WhatsApp que eu te falei. O número é 98938 6145. Envia lá no WhatsApp dizendo assim, ó,
eu quero um culto na minha casa. Entendeu? Você vai enviar dessa maneira para mim a mensagem. Eu quero um culto na minha casa. E aí, nós vamos agendar e vamos marcar e vamos realizar essa reunião a partir do mês de julho agora, mês que vem, mês 7, tá, gente? E aí nós vamos estar programando tudo direitinho, divulgando, convidando as pessoas e nós vamos fazer da sua casa aí, em nome de Jesus, um pedacinho do céu. Vai ser benção, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Obrigado por todos aqui que participaram com a gente. Eu sei que tem gente que vai assistir esse vídeo depois, ficou um pouquinho aí demorado, eu já não sei nem quanto tempo que tem, pela hora aqui. Eu falei quase uma hora, né? Quase um culto aqui no Facebook, né? Eu vou estar fazendo mais lives, falando sobre isso, tá certo? Conto com as suas orações. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima oportunidade. Um abraço para todos.